Meus caros irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo, Jesus seja conosco. Nós desejamos-vos sinceramente saúde e alegria. Bendita a doutrina espírita que nos consola, que nos ampara, que nos esclarece, que nos ilumina e que nos conduz a caminho de Jesus. Bendita a doutrina espírita. Agradecemos a presença dos senhores, das senhoras, dos jovens, das crianças, a maioria está ali na salinha da evangelização infantil. Agradecemos o convite que nos foi feito pela nossa irmã Dirce para estar aqui essa noite, sem o que nós não teríamos tido oportunidade de estudar um pouco mais a doutrina espírita e colocá-la em prática quando formos chamados. Bem, o tema que nós trouxemos para expor essa noite tem o seguinte título: Obras de André Luiz. Nós temos direito a 40 minutos, são 20h02, às 20h42, temos que terminar impreterivelmente. Aqui, ó. Se não der tempo, a gente fala assim seja e vai embora. Ninguém vai ficar esfregando o pé no chão para querer ir embora. Bem, as obras de André Luiz. Depois das obras básicas de Kardec, os 5 livros básicos da doutrina espírita, consta nesse livrinho aqui, ó, Prontuário de André Luiz, uma observação do Dr. Hernani Guimarães Andrade, já desencarnado faz 12 anos, engenheiro eletrônico, autor de uns livros excelentes. E é dele essa frase aqui, eu vou ler aqui. Dr. Hernani Guimarães Andrade, um dos mais brilhantes e categorizados estudiosos do Espiritismo pelo seu ângulo científico, referindo-se à realização de André Luiz com todo o penhor de sua autoridade, escreveu, abre aspas, como simpatizante da linha científica do Espiritismo, considero a maior contribuição deste século XX, passado, obtida por via mediúnica para a solução do problema da natureza do homem, hoje tão focalizada pela parapsicologia. Fica aqui consignada, a título de registro e endossada por mim, Dr. Hernani, a seguinte previsão: as obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, serão futuramente objeto de estudo sério e efetivo nas maiores universidades do mundo e consideradas como a mais perfeita informação acerca da natureza do homem e da sua vida após a morte. Fecha aspas. Então, depois das obras básicas, essas obras de André Luiz são as mais importantes que nós devemos estudar, não apenas ler. Ler, a pessoa aprende, e estudando, apreende. Oscar, vou dizer o seguinte: quem não me conhece também não está perdendo nada. Não tenho estudo nenhum, não sou professor de física, não fiz nem educação física, só estudei até o 4º ano de ginasial em 1960 e não estudei mais, sou semi-alfabetizado. E por que eu falo isso? Porque a pessoa pensa que para estudar a doutrina espírita precisa ter estudo. Não precisa. Quando uma pessoa tem interesse, ela procura meios, mas quando uma pessoa não tem interesse, ela procura desculpas. Então, André Luiz, através da mão do Chico Xavier, e alguns em parceria com Valdo Vieira e outros só do Valdo Vieira, mandou 28 obras, 28. Nós divulgamos sempre 18 obras. Quem colocou nessa ordem aqui não fui eu, Alcântara, porque aquela ordem que veio os livros escritos não corresponde, começando das menos difíceis para as mais complicadas. Quem fez essa relação com 140 livros foi o professor Rodrigues Ferreira, em 1978. Em 79 eu vim para cá, vindo de São Paulo, peguei a relação. Então, aqui estão os livros começando dos menos fáceis, né,
para não falar difícil, e depois vai seguindo. Nosso Lar foi considerado o livro espírita mais importante do século XX, numa pesquisa feita em 1999 por uma editora aqui perto de Catanduva. Dos 100 livros espíritas editados no século XX, as obras básicas são do século XIX, o mais importante é o livro Nosso Lar, editado em 1943. Até então não se tinha quase informações sobre o plano espiritual. E aí o André Luiz escreveu como é que é o tipo de alimentação do lado de lá, moradia, locomoção, tipo de serviço. Aqui na Terra nós temos 3 tipos de serviço: indústria, comércio e prestação de serviço. Lá em cima não tem indústria nem comércio, só prestação de serviço. E aí no capítulo 22, o bônus hora, a pessoa só junta horas trabalhadas, trabalhando em benefício do próximo, encarnado ou desencarnado. Então esse livro aqui tem dezenas e dezenas de informações que o espírita não deve deixar de ler e estudar. Muitas informações ali. E aí ele fica sabendo como é que é a cidade de Nosso Lar, que fica no rumo do Rio de Janeiro, lá na ionosfera. Em cima de São Paulo tem Alvorada Nova, em cima de Curitiba, Grande Coração, em cima de Belo Horizonte, Moradia, aqui em cima de Rio Preto, deve ter Rio Preto 2. É para lá que a gente vai. Ah, e vai ter o descanso eterno. Que descanso eterno? Descanso eterno só vai ter quando o meu Palmeiras for tricampeão da Libertadores da América e ganhar do Real Madrid. Ou seja, dia de São nunca. Descanso eterno. Esse livro Nosso Lar é importantíssimo. Um dia, se eu vier aqui, eu vou falar sobre os 10 melhores livros espíritas. E a vida continua. Esse livro, como o Nosso Lar também, é descrito em forma de romance. É a história de Ernesto Fantini e Eveline Serpa, que se conheceram na Praça Antônio Carlos, lá em Poços de Caldas, em 1947. Se encontraram por causa de uma doença, desencarnaram, foram para o plano espiritual numa cidade, não sabiam o que tinha acontecido, e ficaram lá convivendo com aquele pessoal, descobrindo lá as novidades do plano espiritual, que a maioria das pessoas desencarna e não sabe que desencarnou. Quem está entrando na doutrina espírita agora, às vezes não está acostumado com o termo desencarnar. E aí, quem não era espírita fala morrer, fulano morreu. Para quem não é espírita, que joga pif-paf, cacheta, bateu com as 10. Também estava com o coringa pulando de par e ponta, bateu com as 10, vestiu pijama de madeira, botou o paletó, foi morando na cidade do Pé Junto, está comendo capim pela raiz. Ah, passou dessa para melhor. Quem que me garante que não foi que nem o Alexandre, o irmão da Diná, na novela A Viagem, ficou amarrado num toco lá no umbral? Então, nesse livro aqui, A Vida Continua, eles descrevem como que é lá no plano espiritual, onde é que eles estavam. Parar de pensar em quem ficou aqui na Terra, prejudica. Assim como o encarnado também fica mandando vibrações para lá. E aí ficaram sabendo, entre outras coisas lá, que tem um hospital, e a pessoa lá não pagava nada, que a hidroterapia lá é obrigatória, uma série de informações, mas que a pessoa tem que ler, estudar, com a televisão desligada, sem aparelhinho, sem laptop, notebook, essas coisas. Eu não tenho computador, não quero ter, mas também não tenho raiva de quem tem. Se eu tivesse, nesses 36 anos de Rio Preto, eu não teria lido 450 livros espíritas, estudado 92. Cheguei ao número de 31 palavras consultadas no dicionário, quase que eu falo todo santo dia, mas não sou católico, todo espírito puro dia, fica sem graça. Eu estudo 3 a 4 horas os livros. Ah, quando eu aposentar vou fazer isso. Não vai! A dona Foice vem te buscar, no dia seguinte você pega e já desencarna. Aliás, tem gente que não vai desencarnar, vai desembestar, quer deixar de ser besta. Nos domínios da mediunidade. Eita, esse daqui é difícil. Nos domínios da mediunidade, não consegui memorizar tudo, porque eu estou voltando a estudá-lo. Mas o que tem aqui? Aqui fala sobre o psicoscópio, que um aparelhinho que olha dentro do cérebro da pessoa e vê o que ela está pensando, como uma fotografia. O sono em palestra. Por que a pessoa sente sono na palestra? Ai, me dá um sono, acho que tem algum espírito me atrapalhando. Eu sei que espírito que é. Espírito de porco. E não é a alma de palmeirense, não. É você que não presta atenção. Como é que quando vai em outro lugar não dorme?
Aqui, ó, a psicofonia sonambúlica, água pura, irradiações solares, livro de estudo nos domínios da mediunidade. E aqui, capítulo 26, psicometria. Terminei de estudar ontem Enigmas da Psicometria do Ernesto Bozano. Psicometria e telestesia. 528 palavras, mas aprende um monte de coisa sobre psicometria. Obreiros da Vida Eterna. Muito interessante, porque lá no plano espiritual, o Dr. Bezerra de Menezes formou uma equipe, e essa equipe iria descer na cidade do Rio de Janeiro para preparar o desencarne de 5 pessoas, 3 espíritas, um católico, o Cavalcante, e uma presbiteriana, a irmã Albina. E aí, nessa equipe que o Dr. Bezerra de Menezes preparou lá de cima, quem que foi o assistente? O assistente Jerônimo, um mulato de 1,85 m de altura, 1,90 m, magrinho, barriga de tanquinho, igual da Tartida da Globo. A minha também é de tanquinho, mas só o outro lado do tanque, a bola. Pois é. Aí veio o assistente Jerônimo, o padre Hipólito, não fala se ele estava de batina ou não, guarda-chuva do lado, a Luciana, que tinha uma evidência muito boa, o André Luiz e a Zenóbia encarregada da casa transitória, uma espaço de uma nave espacial que desceu até aqui no umbral grosso. E aí foram lá na cidade do Rio de Janeiro preparar durante 30 noites o desencarne daquele pessoal lá. Uns estavam preparados, outros não. Aqueles que não estavam preparados, eles estavam sendo treinados, não queria deixar o corpo físico. E segundo o doutor Aguinaldo de Paula Vasconcelos, nós, em corpos humanos, homens e mulheres, já devemos ter tido mais ou menos de 1 milhão de anos para cá, aqui na Terra ou em outros planetas. Devemos ter tido mais ou menos umas 6.000 encarnações. Desde que nós descemos da árvore, que a gente era macaquinho, estava brincando com o rabo, porque não tinha celular, nós já devemos ter tido umas 6.000 encarnações, metade em corpos masculinos, metade em corpos femininos. Obreiros da Vida Eterna. Não deixa de estudar. Entre a Terra e o Céu. Muito interessante. Começa em 1869, fim da Guerra do Paraguai com o Brasil. E aí, lá nos arredores de Assunção, num bairro chamado Luque, o Verdão foi disputar uma pré-libertador lá, o campo de futebol parecia um passo, só faltava ter vaca lá. Luque. E aí, envolve o que nesse livro aqui? 2 paraguaias, Lina Flores e Lola Ibarruri, e 4 homens. E aí teve traição, teve vingança, teve assassinato, já era o fim da Guerra do Paraguai mesmo. E aí, quando foi morto um brasileiro lá do exército, e o médico era argentino, resolveu deixar por isso mesmo, e aí o pessoal então foi terminando ali. Só que em 1944, aqueles 9 personagens, 8 estavam reencarnados no Rio de Janeiro, lá no estado do Rio de Janeiro, na época que havia o estado da Guanabara. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é o quê? Não ouvi. Não é Vasco, nem Flamengo, nem Botafogo. O que que é? Mais que mediunidade fluminense. Ou, jocosamente, Papa Goiaba. Então, nesse livro Entre a Terra e o Céu, a gente aprende um monte de informações sobre o plano espiritual e aqui. E o que que acontece? Aquele pessoal que traiu e foi traído lá, vão reencarnando e vão se encontrando por acaso, encher de aspas, né, Oscar? Bastante aspas. Vão se encontrando e aí fica a lembrança do passado. E aí tem obsessor, por que que acontece? Ah, alguém fez uma macumba em cima de mim. Macumba, nunca fizeram boa cumba. Ah, mas fizeram um despacho lá. E você acredita que aquilo lá vai te prejudicar? Ah, mas está acontecendo essas coisas. Mas está acontecendo porque você tem que resgatar mesmo, é? Pois se o Pai, Deus, Alá, Jeová, o grande arquiteto do universo, o nome não importa, não permite que alguém faça uma tarefa boa no lugar do outro. Eu soube que o Emmanuel, isso aí parece que consta em livro, ele não ensinou o Chico em História e Geografia, o Chico tirou 0 lá, falou, o senhor não vai me ajudar? Não, você que tinha que ter estudado. Ora, se o Emmanuel não ajudou o Chico,
E como é que, se alguém não consegue que alguém interfira para o bem, vai deixar que faça o mal? De jeito nenhum. Então, Entre a Terra e o Céu, livro de estudo. Aqui são 11, depois que a pessoa estudar durante um ano, estudar, e aí ela quiser cair na minha unha, aí vem enfrentar aqui, ó, o Enem do Alcântara. N, vírgula, M, ponto de exclamação. O Enem do Alcântara é o seguinte: a pessoa fala, já sei tudo sobre a doutrina. Não fala isso perto de mim. Você vem, eu vou te fazer umas 50 perguntas, você não vai responder nenhuma certa. Estudava nada de espiritismo mesmo. Esse livro aqui, Os Mensageiros, o que acontece no livro Os Mensageiros? Muitas informações aqui tem a respeito do medo e da culpa. Medo e culpa. Aqui no capítulo 15, sobre a viagem, os instrutores explicam lá o que significa capela. Capela não é uma igrejinha que tem na fazenda de um rico e a filha de 16 anos, onde é que ela casou? Casou naquela capela. Tem gente que perguntava para mim, até uns 20 anos atrás, você acha que nós somos exilados de capela? Não! Mas como? Tem até um livro aí, Exilado da Capela. Eu falei, você já leu A Caminho da Luz do Emmanuel? Você não sabe nem o que é capela? Aí vai ver aqui nesse livro Os Mensageiros, capela é um sol. Só que o nosso Sol é 1.300.000 vezes maior que a Terra. Pois capela é 5.800 vezes maior do que o nosso Sol. Então aquela história dos capelinos, procura no primeiro capítulo, no segundo, terceiro do livro A Caminho da Luz, para ver quem são os exilados de capela. Aí, ó, Os Mensageiros. Aqui, o André Luiz faz uma excursão e vem no Umbral Grosso. Vai descendo, lá da ionosfera, que eu tive que procurar. Ionosfera fica de 50 a 200 quilômetros lá para cima. É para lá que existem as colônias espirituais. Desceram lá nas trevas, chegaram lá, tinha um castelo enorme. Parece aqueles castelos da Idade Média lá da Europa. E aí eles foram atendidos lá. Apertaram a campainha, abriram a porta, e aquela porta enorme, eu fiquei imaginando, parece a porta daquelas igrejas antigas lá. E aí rangeu nos gons. Acho que não tinha óleo Singer lá para pôr na porta. E aí o Alfredo veio recebê-los e eles entraram lá. E como vai Ismalha? Ismalha, sempre espírito feminino está lá para cima, está lá para cima. Aqui embaixo só fica os homens. Todos os livros que eu li, o espírito feminino está lá para cima. Aí eles entram e vão conhecer aquele castelo, que é um lugar de passagem ali. E aí tem aqueles que dormem, espíritos que acreditam que depois que desencarnar, vai dormir o sono eterno. E aí vai acordar no dia do juízo final, que é o dia que o Palmeiras foi bicampeão da Libertadores da América. Não tem esse negócio de libertação. Aí o que acontece? O André Luiz entrou num lugar lá, aquilo parecia beliche no exército, na caserna. 3.000 espíritos dormindo ali. Alguns dormindo há 50 anos, 100 anos, 200 anos. E aí uns dormindo com os olhos abertos. Imagina, entra com a lanterna lá e aqueles espíritos dormindo. Eu fico imaginando a cena, Oscar. Aquele pessoal que foi para lá, do lado de lá, sem uma pastilha Valda para pôr na boca, um cravo da Índia. Agora usa tic-tac, né, Lúcio? Feito aqui no Equador, tic-tac. Aí a pessoa abre aquela boca, imagina, 80 ou 100 anos sem comer nada, imagina o bafo que está, tampa o nariz, vira essa boca para lá. Daqueles 3.000 lá, 29 foram resgatados. É uma cena que a gente vai lendo, o cabelo vai arrepiando. Pelo amor de Deus. 8h20, ainda tem direito a 15 minutos, uns quebrados. Libertação, nossa senhora, libertação. Aí vem o Gúbio, o André Luiz, a pedido de Matilde, e desce lá no Umbral Grosso, porque são 7 esferas, né? Aqui nós estamos na crosta, depois tem o Umbral Grosso, o médio, o fino e as colônias espirituais, 5. Lá para baixo, no subsolo, tem 2, e não é lugar de guardar carro de rico, não. Tem 2 lá embaixo, nas trevas. E aí eles chegaram numa cidade estranha,
no livro Libertação, uma cidade estranha, neutralizaram as vibrações para não ser percebidos ali na aduana, na alfândega. E chegaram lá, eles queriam uma audiência com Gregório III. Quem for ler o livro vai saber quem foi Gregório III. Ficaram lá presos 12 horas. E de lá eles assistiram o que aconteceu. Um julgamento sumário, corte marcial. Juízes, autodenominados juízes, e aí eles foram julgar uma mulher que, na visão deles, tinha sido má esposa e não ter sido boa mãe. E aí julgaram ela. E aí acusaram ela. Você não passa de uma loba! Uma loba! Uma loba! E a mulher caiu em 4. O rosto dela funilou que nem se fosse de uma loba, ergueu as orelhas, e ela foi hipnotizada ali e julgada. Ali a gente fica sabendo sobre os ovoides. Alcântara não fala uma coisa dessa. Meu marido nunca viu no centro espírita. Hoje que eu consegui trazer ele, é você que vai fazer a palestra. Nunca mais ele vem. Pois é, mas o espiritismo é assim mesmo. Então, os ovoides e aquela cidade estranha, cada coisa que a gente fica sabendo que ocorre ali, cenas ali mais feia do que bater em mãe no segundo domingo de maio, na hora do almoço, por causa de mistura, já pensou? Não quero peixe com molho de camarão, pá! E bate na mãe. Tem cenas ali de arrepiar. Nesse livro Libertação aqui, na época não tinha quem me avisasse, eu fui lendo, já era quase 1h da manhã, pego no capítulo 10 lá, o fogo purificador. O que significa isso? Fogo purificador. O André estava lá tranquilo, de repente ele escuta o ribombar lá, bum! Mas o que foi isso? Parecia um trovão, longe. Depois escutou mais perto, e aí o que vinha? O fogo purificador ia chegando perto, como se fosse aqueles tanques lança-chamas que tinha lá na guerra, e aí vem queimando aqueles miasmas que ocorrem em cima de cada cidade. Imagina no Rio de Janeiro, uma semana antes do carnaval, durante o carnaval e depois, o tipo de pensamento que tem ali. Festa do diabo, do capeta, do Beuzebu, do Lúcifer, do tinhoso, do padeiro, os 17 adjetivos. Aquele pessoal lá cheirando coca, em vez de cheirar roller, que é daqui de Putinendaba, né, do Humberto, cheirando coca, fumando maconha estragada, relações sexuais ilícitas, nossa senhora. Aí o que acontece? Fica aqueles miados lá que precisa queimar, não dá tempo. E o André Luiz vendo aquela cena, e aquela espiritada lá gritando, ai! Queria entrar tudo na casa transitória para ser salvo. O André passou um medo danado. A Zenóbia, fica tranquila, Zenóbia dirigindo uma nave espacial que foi recolher umas pessoas lá, o fogo purificador. Esse livro aqui, Ação e Reação, pouca gente lê. Ontem, conversando com a moça, ela falou, Canto, já comecei a ler esse livro aqui umas 10 vezes e não vai para frente, porque não quer. Tenha força de vontade, pegue para ler cada dia um capítulo e em 20 dias termina de estudar. Não fala para mim. Já li o livro dos Espírita. Livro dos Espírita nem foi escrito, psicografado ainda. Você quer dizer livro dos Espíritos. Não fale errado perto de mim. Não fala que você vai tomar, eu vou receber um passo para receber os fluidos. Ô Lúcio, aprendi com o Rodrigues lá em 1980. Fluido é aquele olhinho que põe no motor do carro, é fluido. Você vem ao centro espírita no intuito. Diz que o passe lá é gratuito. Não fala gratuito! É gratuito. Você vem com o intuito de receber o fluido gratuito, né? Fica falando errado perto de mim, não. Se eu desconfiar que você tem 1 ano a mais de escola do que eu puxo o tapete. Se for uma pessoa lavadeira, braçal, cabo da enxada, eu fico quieto. Mas se eu desconfiar que a pessoa sabe, tem gente que fala assim, então, agora, o ano passado, fui lá para a Europa. Nossa, viajei, fui para a Alemanha, tudo, estive lá na França, em Paris. Olha, não deu tempo de subir lá na Torre Eiffel. Não fala Torre Eiffel perto de mim. Torre Eiffel, música gospel, prêmio Nobel, bateu o recorde. Vai procurar no dicionário. O espírita precisa desasnar-se. Desasnar não significa deixar de ser asno. Significa ter cultura, adquirir conhecimento. Imagina, Oscar, se a pessoa desencarna e tem a felicidade, sem que sair do corpo, assim, encontrar Joana de Ângeles e Emmanuel.
Não fala nada, finge que você está rouco ou com mau hálito. Não abra a boca! Como diz o Dejair Bozelli lá do Ielar, não vai fazer que nem mineiro lá do Vale do Jequitinhonha, que come bastante as palavras, não tem o que comer. Chega do lado de lá, quem coçou? Um cotô, com covô. A ação e reação tem a história do Silas e o perigo da fortuna aqui na terra. O Emmanuel já disse que a riqueza aqui na terra é um perigo porque pode deixar a pessoa ignorante. Não é que vai ficando rico e vai ficando burro, ignorante de ignorar o próximo. As 3 provas mais difíceis aqui são, em primeiro lugar, a riqueza, segundo, o poder, o terceiro, o sexo. Juntou os 3, está do jeito que o diabo gosta. E aqui o Silas fala, quando ele esteve aqui encarnado. E aqui tem 2 capítulos, 15 e 19, a respeito do sexo aqui na Terra, 15 e o 19. Quem for ler, eu aconselho colocar aquelas touquinhas que as moças põem lá nas lojas para fritar batatinha para não cair cabelo, porque vai lendo, o cabelo vai fazendo assim. 15 e o 19. O que acontece quando a pessoa faz mau uso da sexualidade contra o próximo ou a próxima? Ação e reação. Missionário da luz. Esse aqui, Lúcio, levei 6 meses estudando para fazer um estudo num centro espírita lá no Jaguaré. Me arrependi amargamente. Não sirvo para fazer estudo. Levei 6 meses estudando, aprendi um monte de coisa, porque alguns livros não espíritas, a gente lê um capítulo inteirinho para tirar uma informação. Livro espírita, em cada capítulo, tira 10 informações. E esse Missionário da Luz, em cada parágrafo, a gente fica sabendo, entre outras coisas, ali, na página 175 da minha edição, 175, que, dependendo do grau da pessoa atingiu lá no plano espiritual, ela poderá, se quiser, escolher o tipo de corpo que vai ter aqui na Terra. E o engenheiro Manassés tinha feito um protótipo de um corpo de uma mulher que ia ter aos 17, 18 anos. E ela chegou, olhou, examinou o corpo que ela ia ter. Ela falou, não, eu posso escolher? Eu prefiro um pouco mais de fealdade. Por quê? Perdi 3 encarnações por causa da plástica bonita que eu tinha. Não quer dizer que toda mulher bonita desencarna e vai para o umbral. E as feias vai lá para o plano espiritual. Não quer dizer isso. Depende de como que ela vai agir aqui. Depois, nesse livro também, na página 332, acaba na 333, pouca gente sabe disso, e a pessoa também não está nem aí. Ela faz o que é conveniente. Tem um caso lá de 10ª vez. Cada pessoa que vem a um centro espírita tem direito a receber 10 passes de graça. Não adianta depois de 10 encontrar com a Dirce, o Lúcio, o Oscar. Ah, quanto é que está o passe agora, que o meu já acabou? Faz um cartão de crédito aí. Não é isso. Tem direito a receber 10 passes de graça naquele centro e em outros, porque depois do 10º passe, se não estiver estudando uma obra espírita, fazendo enxovalzinho para a criança, ajudando no centro, enfim, lá no Francisco de Assis tem 33 departamentos. Ah, não me adaptei com nenhum. Pior que tem gente que fala, ah, eu não me adapto com essas coisas. Não fala, não me adapto. Não me adapto, não estou apto, sou inepto. Aí a pessoa, eu falo, então vai trabalhar lá na fauna, com a Valda, cuidar de cães e gatos. Ah, sabe o que é? Pega o pelo, tem uma renite, tudo é desculpa. Então, se ela não estiver fazendo nada, ela vai entrar na sala do passe, ali ó, sala de passe, chega lá, depois que recebeu 10 de graça, que é como quem tem uma Brasília velha, não pode comprar uma bateria nova, chega lá no carro uma vez por semana, fulano, dá uma carga aí para mim. 10 cargas, a bateria fica boa, né? Pois é. Depois de 10, se não tiver merecendo, vai entrar lá, vai estar com aquele guarda-chuva do Banco Nacional, bate assim e cai do lado. Engraçado, aqui parece que era melhor o centro, mais forte, né? Agora não é assim. Ai, tem essa história do 10, vou assistir, vou tomar passe em outro centro. Não adianta, seu idiota. Aliás, querido irmão, o pessoal lá tem um GPS e eles vão te acompanhando. Ah, eu vou aqui no Eluz, eu vou lá no rancho. Não adianta, não vai receber nada. Está lá na página 333 do livro Missionário da Luz. Aqui a gente fica sabendo também
de um crime que teve lá em Portugal. Era um casal, apareceu um terceiro, que era o amante, e além de trair, a mulher trair o marido, resolveram acabar com o quê? Com a vida, né? Não é vida. Vida, eu aprendi com o Estevão Camolés, a gente só tem uma. Nós temos encarnações ou existências. Reencarnações e existência. Vida a gente só tem uma. Resolveram acabar com a reencarnação dele, com aquela existência, e mataram ele. Mataram. Naquele tempo não tinha linha direta. O Datena nem tinha nascido. Marcelo Rezende também não. Então ficou por isso mesmo. Quando eles desencarnaram, na verdade desembestaram, chegaram do lado de lá, pois é, vocês tiraram a existência do nosso companheiro lá do Sergismundo. E agora, você que era esposa, não soube dar o amor de esposa para ele, vai ter que dar o amor de mãe. Ele vai nascer como teu filho. E aquele que era teu amante, vai ser o teu marido. Não gostava tanto como amante, vai viver casadinho para ver como é que é. Aí quando casa, fala, encontrei minha alma gêmea. Depois a alma gêmea vira algema. E aí, o Sergismundo, quando via no sono que a futura mãe, a ex-esposa, desprendia, ele ainda aceitava que ela viesse ser a mãe dele. Mas quando ele via o futuro pai, que tinha sido assassino, ele recuava. 2 vezes, na hora de fazer o check-in, ele voltou. Aí só na terceira tentativa, sabe o que aconteceu? Pega o livro e lê. Muito interessante. No mundo maior, lindo, 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 no mundo maior, vai elevando. Aí a gente fica sabendo as funções dos lobos. Antes eu pensava que era lobo. Lobo é Ivano. Lobos frontais. E aqui tem a casa mental, nesse livro, a casa mental, e eu aprendi isso com a Márcia, esposa do Ururaí. Falei, ela tirou dali do livro, que nós temos 3 cérebros. Tem gente que não tem nem metade, tem juízo de frango, o frango que me desculpe. Aqui tem o cérebro reptiliano, que nos acompanha há 200 milhões de anos. Reptiliano. É o instinto. Pisou no nosso calinho, a gente dá na costela do outro para quebrar e furar o pulmão. 200 milhões de anos. O cérebro límbico, que nos acompanha há 100 milhões de anos. E esse aqui que é recente, só tem 500 mil anos. E a função então dos lobos. E aqui nesse livro, No Mundo Maior, basta a prece de Cipriana já valia o livro. A Cipriana. Por quê? Havia um encarnado e um desencarnado. O desencarnado que foi assassinado pelo sócio. Ninguém descobriu aqui na Terra, ficou por isso mesmo. Só que o desencarnado veio no cangote dele. E aí ficava obsidiano, e com razão. Aí vai em tudo que é lugar. Tira aquele obsessor de cima de mim. Mas como foi você que fez? E aí, quando o André estava lá, eu não me lembro o nome agora do instrutor que estava com ele, o André falou, vamos convencer o nosso irmão desencarnado a poupar quem matou ele, tirou a existência dele. Falou, André, nós não podemos fazer isso porque nós não temos amor. Fiquei pensando, mas e agora? Como é que ele vai fazer? E aí o instrutor fez uma prece, e não é assim, acabou de fazer a prece, aparece. Depois de uns 20 minutos, porque ela devia estar trabalhando em planos mais superiores, a Cipriana veio, e aí ela começou a fazer a prece, e o André descreveu. Começou a aparecer uma luz em cima do cérebro dela, e aquela luz foi ficando tão forte, que o André teve que fechar os olhos, senão ele ia ficar cego do lado de lá. Aquela prece que a Cipriana fez, a ela envolveu os dois, encarnados e desencarnados. E aí os dois choraram. Aí, com aquele amor, ela conseguiu retirar o desencarnado e levou. Aí o instrutor falou, tá vendo, André? Isso aí é que é amor. O último livro aqui, Sexo e Destino. Esse daqui, quem já estudou Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda, aqui pode falar, Divaldo Pereira Franco, pode citar? Pode? Divaldo, pode o quê? Tem centros espíritas aqui tão radicais, que é Jesus, Kardec e o Chico. E eu não vou falar que é no Seara do Bem, lá no São Francisco, que o Ribeirão dirige, e nem do Valdir Monteiro aqui em Piguá, que fica sem graça, né? Mas lá citou Ivone do Amaral Pereira, ou outro nome qualquer,
J. Herculano Pires, não chama mais, a persona não grata. Vá de retro. E aqui no Sexo e Destino, carnaval no Rio de Janeiro, fim da década de 50, envolvendo duas famílias. Gilberto, casado com a Beatriz, Nemésio, casado com a Beatriz, tendo um único filho, Gilberto. Nemésio estava por cima da carne seca, tinha dinheiro, tinha carro de luxo, Chevrolet 51, já pensou? Naquela época. E a outra família, ele estava, o Cláudio era bancário, né? Pagava aluguel, casado com a Márcia, tendo as filhas Marina e Marita, uma adotiva e a outra natural. E aí envolve aquelas famílias ali, junto com o carnaval no Rio de Janeiro, nossa senhora, aí envolve lá a bebida, o uísque, o cigarro, o sexo. Então, essas duas famílias já estavam se encontrando no século XX, no XIX e no XVIII, já vinha lá do século XVII. E aí eles estão resgatando tudo junto. Bom, são 11 livros. Por que nós, aprendi a falar assim, nós é plural de modéstia. Fala eu quando eu estou errado. Nós aprendemos o seguinte, no Evangelho, esse livro aqui, Prontuário de André Luiz, do Ney da Silva Pinheiro, ó, vou fazer que nem a Verônica na sexta-feira da Paixão. Só falta alguém bater aquela matraca, o menino falar, mãe, compra o biju. Cala a boca, menino. Tem ninguém vendendo biju, Nosso Senhor está morto. Aqui tem 2.234 palavras, vocábulos, verbetes. Essas 2.234 palavras constam nas 28 obras de André Luiz. Então, quando a pessoa quer saber de um tema, pega aqui e estuda. No Evangelho segundo o Espiritismo, cuja tradução melhor é do professor J. Herculano Pires, como as outras obras básicas, capítulo 6, o título é O Cristo Consolador. Depois da anotação do Mateus, eu não falo de São Mateus, porque eu não sou católico, Mateus anotou, aí tem 2 parágrafos de comentário de Allan Kardec, em seguida, instruções dos Espíritos, advento do Espírito da Verdade. Advento tem nada a ver com vento, é vinda, chegada. E o Espírito da Verdade, que se auto-identifica dizendo, eu sou o divino jardineiro, eu sou o grande médico das almas, dando a entender que seria nosso Senhor, Jesus ou Cristo. O Espírito da Verdade, não é de verdade, diz o seguinte, espíritas, somos nós, né? Eis o primeiro ensinamento, amai-vos. Eis o segundo, instruí-vos. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelas vibrações. Tenham uma boa noite.